Oi, gente. Eu tava falando pra vocês do meu rosto, mas além do meu rosto, aconteceram muitas outras coisas assim que marcaram muito pra mim. E eu quero falar hoje pra vocês de um dia em especial que foi o dia em relação aos catéteres que eu usava. Eram, eu tinha um aqui e um aqui no pescoço, que eram dois caninhos, né, que ficavam dentro da minha veia, através da minha pele, que eles colocaram, que é onde eu recebia as medicações. Então, como eu tinha muita área queimada, então era aqui no peito e aqui no pescoço eram regiões que não tinha queimadura, então onde eles colocavam. E passavam alguns dias, aquela precisava ser trocado por causa do risco de contaminação. E quem trocavam isso eram os residentes. E só que os R1, que eram chamados, eram os médicos, né, que faziam residência durante só um mês. E era o doutor Macedo, o doutor Gilberto. E tinha vencido o prazo deles, eles tinham saído. E tinha chegado um médico novo. E claro que eu estava com um pouco de receio, né? Porque era um médico novo, eu não conhecia ainda. Então eu tinha ficado muito ansiosa com aquilo. Quando eles me falaram que ia embora, eu chorei muito, porque eu já tinha me apegado a eles também. E aquilo naquele dia me causou muita ansiedade. Eu fiquei muito ansiosa sem saber exatamente como que ia acontecer aquilo. E aquele médico novo tentou ser simpático, me falando: "Olha, Marisa, daqui a pouco a gente vai fazer a sua troca", mas eu fiquei meio desconsolada, vou confessar para vocês. Eu não botei muita fé, vamos dizer assim, mas não tinha escolha. E eu comecei a chorar, 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 conforme ele foi preparando tudo lá, separando o material. Ele estava todo animado, mas eu não estava nem um pouco não, vou confessar para vocês. E aconteceu, e eu comecei a orar, pedir para Deus para me acalmar, me dar um pouco de paz para aquele procedimento que ia acontecer. E aconteceu uma coisa incrível naquela hora. Entrou uma pessoa dentro da UTI que eu não conhecia ainda, mas que ia fazer parte para sempre da minha vida. O nome dela era Eleni. Ela era capelã ali no hospital, da capelania evangélica. Ela fazia um trabalho leito a leito junto aos pacientes. E eu não fazia ideia de quem ela era naquele momento. Ela entrou muito calma, com um sorriso lindo, chegou perto do meu leito e perguntou meu nome, perguntou por que eu estava chorando tanto daquele jeito. E eu expliquei para ela. E ela, com muita calma, começou a conversar comigo, me acalmar e falando palavras lindas de consolo, de tranquilidade. E eu pedi a ela. E o médico logo se aproximou, porque ia começar o procedimento, e eu pedi para ela, falei: "Por favor, ore por mim, peça a Deus para que ele me dê paz, para que eu possa passar por isso com tranquilidade". E ela falou: "Tudo bem". E ela saiu da UTI. E o médico veio, colocou, né, tudo, passou, começou a passar gás e limpar, esterilizar tudo onde ia ser feito, tudo. Gente, é incrível, mas Deus é muito bom. Deus é maravilhoso com a gente, assim, ele vai além do que a gente pede, ele faz assim, além do que a gente espera. Eu só pedi para Deus me acalmar para eu passar por tudo aquilo. Mas vocês não imaginam o que aconteceu. Na hora que o médico ia começar o procedimento, quem entrou na UTI? O professor Úrio. Ele abriu a porta, ele olhou para mim e falou assim: "O que está acontecendo aí?" Aí o médico respondeu: "Ai, a gente vai fazer a troca do catéter da Marisa". Aí o professor Úrio respondeu assim: "Não, eu discordo". Gente, quando ele falou aquilo, o meu choro se transformou em riso, né? Ou seja, eu não sabia mais se eu chorava, se eu sorria, mas eu comecei a dar risada, eu fiquei olhando para ele, tipo, o que está acontecendo? Mas ele falou: "Não, eu discordo totalmente".
essa menina tá ótima, ela come super bem. Ele falou, não é, filha, você não come? Eu, sim, professor, eu como muito bem. E ele falou, não, ela tá super bem, ela tá se alimentando bem. Eu acho que não precisa passar mais catéter, ela não precisa mais usar isso aí. Eu acho que ela pode ficar só com as medicações via oral. Ela está se alimentando bem, ela colabora com o tratamento. Gente, foi algo assim surpreendente. Algo de Deus mesmo. Porque, né, todo aquele medo que eu tava, porque era um procedimento muito delicado de se fazer, dolorido. Mas assim, as minhas orações foram atendidas mais uma vez. Eu não precisei passar por aquilo. Aí o médico simplesmente passou o bisturi, cortou os fios, né, do que já estava ali, tirou, limpou. Eu fiquei livre daquilo, fiquei com tudo somente via oral. E assim, Deus me mostrou mais uma vez que, independente do sofrimento que a gente está passando, independente de quão difícil seja aquilo que a gente está passando, se a gente confia em Deus, sabe, não importa o tamanho da nossa fé, se ela é grande, se ela é pequena, ela se chama fé. E quando a gente deposita nossa fé em Deus, quando a gente acredita que Deus pode fazer aquilo que a gente não pode, Deus vem, entra dentro da gente, nos transforma, nos mostra que Ele é Deus, que Ele pode fazer tudo aquilo que a gente não pode. E foi isso que Deus fez por mim aquele dia, me mostrando que Ele podia fazer, desculpe, que Ele podia fazer tudo aquilo que eu não podia. E Ele cuidou de mim mais uma vez. Um beijo no coração de vocês.